Vamos considerar um ponto P que se desloca numa reta numérica com unidade de comprimento L. Caso, neste exemplo, vamos fazer o comprimento L em centímetros e vai estar a deslocar-se durante um intervalo de tempo, que vamos chamar o intervalo I, e neste caso, no exemplo que eu vou fazer, o intervalo de tempo I vai ser em 4 segundos, 0 a 4 segundos. Okay. Este movimento é feito de acordo com uma função. Essa função chama-se a função posição do ponto P e escreve-se função posição do ponto P em função do tempo. Vou considerar, por exemplo, 2t menos 1. Assim, por exemplo, para t igual a 0, ou seja, no instante inicial, a posição do meu ponto P vai ser menos 1. Vamos marcar na reta numérica a posição do ponto P no instante, então, inicial, P de 0. Reparem aqui que a distância deste ponto no instante inicial à origem é de uma unidade. Já para t igual a 1, por exemplo, a posição do ponto P vai ser 2 menos 1, ou seja, 1. Por isso aqui estará o ponto P na posição 1. Mas, por exemplo, se t for igual a 3, a posição do meu ponto no instante 3 vai ser, por isso, 2 vezes 3 menos 1, ou seja, 6 menos 1, que dá 5. E por isso a posição no instante 3 do meu ponto P, a posição dele no instante 3, ou seja, decorridos 3 segundos, é 5. Por exemplo, se quiséssemos calcular o deslocamento do ponto P no intervalo de 0 a 3, por isso o deslocamento terá a ver com a nossa variação, deslocamento no intervalo 0 a 3, ou seja, nos primeiros 3 segundos, o deslocamento de P seria então P de 3, posição final, menos a posição inicial deste intervalo, que daria então, P de 3 era 5, o P de 0 era menos 1, ou seja, daria 6 centímetros por segundo, se estivéssemos a trabalhar em centímetros e o tempo tivesse em segundos. Já, por exemplo, se eu quisesse calcular a velocidade média, ou a velocidade média do ponto P no intervalo 1, 3, por isso a velocidade do ponto P no intervalo de 1 a 3, a velocidade média faz-se como se fazia também a taxa média de variação, por isso vai ser a posição do ponto no instante 3, menos a posição do ponto no instante 1, sobre 3 menos 1. Ora, o P de 3 era 5, o P de 1 era 1, ou é 1, e aqui dá 2, por isso dá 4 sobre 2, ou seja, 2 metros por segundo, ou centímetros por segundo, se for o caso, consoante a unidade de medida estabelecida. Se eu quisesse calcular a velocidade instantânea do ponto P no instante 2 segundos, eu calcularia então P' de 2 igual ao limite, quando t tende para 2, P de t menos P de 2 sobre t menos 2, que ficaria o limite do t tende para 2 de, ora, o P de t é 2t menos 1, menos o P de 2 que não calculamos, mas calculamos agora, no instante, por isso o P de 2 será 4 menos 1, que é 3, sobre t menos 2. Feitas as contas,
Por isso, obtemos em cima 2t menos 4, que já vou pôr em evidência o 2, fica t menos 2, e embaixo o nosso t menos 2, para simplificar, que obtemos 2 centímetros por segundo. Significa, então, que a velocidade instantânea aos 2 segundos deste corpo P, ou deste ponto P, que está a deslocar-se na reta numérica, é de 2 metros por segundo. Exercício de aplicação. Vamos ver um exercício que nos diz: um ponto P move-se sobre uma reta orientada, tal que em cada instante t, em segundos, a distância d em centímetros da origem é dada pela expressão e temos aqui uma função quadrática. Pergunta: no instante inicial, qual a distância do ponto P à origem? Por isso, no instante inicial, o tempo é 0, então a distância no instante 0, a distância no ponto inicial, será calculada por d de 0. Vamos substituir e dá 5. O que significa, então, d de 0 igual a 5? Significa que no instante inicial, a distância à origem do ponto P era de 5 metros. Segunda pergunta, determina a velocidade média do ponto P no intervalo 0, 2. Ora, a velocidade média, vamos fazer aqui velocidade média no intervalo 0, 2, será então igual a d de 2 menos d de 0 sobre 2 menos 0. Significa, vamos substituir o d de 2, por isso vamos ter aqui 2 vezes 4 menos 6 vezes 2 mais 5. Ora, o d de 0 era 5. E aqui embaixo temos então 2. Por isso fica então 8 menos 12 mais 5. Este 5 vai cortar com o 5, por isso fica só 8 menos 12. A dividir por 2, que fica igual, então, menos 4 sobre 2, ou seja, menos 2. Que significa, então, que no intervalo de 0 a 2, a velocidade média é de menos 2 metros por segundo. Significa que a distância à origem diminui à velocidade média de 2 metros por segundo. Como temos aqui o sinal de menos, a velocidade média está então a diminuir a uma velocidade de 2 metros por segundo. Vamos calcular agora a velocidade média no intervalo de 2 a 5. Significa então, fica d de 5 menos d de 2 sobre 5 menos 2. Vai dar 8. Já vou pôr aqui 8. Significa então que no intervalo de 2 a 5 a velocidade média é de 8 metros por segundo e a distância à origem aumenta, por isso como é positivo aqui o sinal, como é positivo, por isso são 8 metros por segundo, como o sinal é positivo, significa que a distância à origem aumenta a uma velocidade média de 8 metros por segundo. Vamos então calcular agora a última questão. Determina a velocidade no instante t igual a 5 e indica a distância à origem nesse instante. Por isso temos duas partes no mesmo exercício. Para calcular a velocidade instantânea, sabemos que temos que calcular o d' de 5. E o d' de 5 não é mais que o limite, quando t tende para 5, de d de t menos o d de 5 sobre t menos 5. Vamos fazer o cálculo em horas. Podemos usar a regra de Ruffini aqui ao lado, aqui neste cantinho. Por isso temos 2 menos 6
e menos 20 a dividir por 5. Baixa-se o 2, dá 10. Menos 6 mais 10 dá 4. 4 vezes 5, 20. Debaixo do 20, que vai dar resto 0. Fica então o nosso limite, quando t tende para 5, de composto em fatores, fica t menos 5, quociente que é 2t mais 4, obteve-se aqui da regra de Ruffin, e embaixo no denominador vamos ter t menos 5. Simplifica e fica então, substituindo o t por 5, 10 mais 4, que dá 14. O que é que significa então estes 14 metros por segundo? Significa que no instante t igual a 5, a velocidade instantânea é de 14 metros por segundo. Faz a pergunta seguinte, que indica a distância à origem nesse instante. Ora, a segunda questão significa então que no instante t igual a 5, nesse instante, a distância à origem é d de 5. Ora, d de 5 nós já tínhamos calculado anteriormente que era igual a 25. Então, a distância à origem neste instante é de 25 metros. Outro processo de resolução do exercício 1.3, quando se sabe as derivadas diretas, pode-se fazer, por isso, diretamente a velocidade no instante t igual a 5. Vamos fazer primeiro o d' de t, diretamente, só derivando a expressão. Por isso a expressão é 2t ao quadrado menos 6t mais 5. Vamos então derivar, fica 4t menos 6. Assim, a derivada da função no instante 5 vai ser só substituir na expressão da derivada. Ora, que dá 14 metros por segundo, como tínhamos calculado pelo outro processo. Continuação de um bom trabalho.